Bom, e já iniciando o vídeo aqui, né, sem enrolação nenhuma, eu já vou pela minha cozinha, pelo armário, pela geladeira e eu saio garimpando tudo que eu acho que eu vou ter vontade de colocar na torta, né? Eu uso o olhômetro mesmo, eu não tenho quantidade, eu não faço por receita, então eu vou pegando. Aqui eu tinha essa farinha integral, cebola, eu tinha uma outra mistura de farinhas também, que eu já vou mostrar pra vocês, né? Tinha um pedacinho de cenoura, eu sempre, né, geralmente eu uso 2 ovos. Tinha uma lata de ervilha, isso aqui é um tempero de galinha em pó, que eu acho que fica bem gostoso. Aí decidi colocar uma lata de ervilha também para render. E eu tenho aqui farinha de maracujá com farinha de banana e gelatina incolor, que eu gosto também de usar bastante. Aí eu fui começar pelos recheios, né? Ralei a cenoura, cortei uma cebola também. Esse caldinho da lata de sardinha eu adoro colocar na massa, né? Porque dá um saborzinho a mais. Aí pico grosseiramente mesmo a sardinha, que no final das contas ela meio que desaparece na torta, né? É mais para você saber que tem uma proteína dentro e o sabor, porque a textura mesmo quase você não percebe. Aí já misturei tudo, né? A lata de ervilha. Aí lá no liquidificador eu coloquei, né, o caldinho, coloquei 2 ovos e mais ou menos meia xícara de óleo e já coloquei isso, né? Já misturei lá dentro do liquidificador. Eu gosto de colocar mais ou menos em torno de uma colher de sopa de queijo ralado, para dar um gostinho a mais. Para começar a bater isso, eu coloquei em torno de meia xícara de leite e aqui, ó, mais ou menos meia colher de sopa daquele tempero de galinha em pó. Coloquei tudo para bater e aqui é o segredo, né, do olhômetro. Você vai controlando qual a textura da massa que você quer. Então eu vou colocando aos pouquinhos, né, até porque o meu liquidificador não aguenta muito. Eu vou colocando aqui, eu comecei colocando a farinha integral, que eu queria maior quantidade. Colocando até ir percebendo a textura conforme ele fosse engrossando para eu parar, né, e trocar e colocar outra farinha. Eu decidi colocar aqui em torno de umas... Acho que se somasse tinha umas 2 colheres que já tava no finzinho, né? A farinha de banana com a farinha de maracujá. E aumentei aqui a potência do liquidificador, coloquei um pouquinho mais de leite para poder ficar um pouquinho mais ralo, para eu entrar com um pouquinho de farinha branca, para que pudesse ter uma textura mais fofinha, né? A farinha branca, ela consegue deixar mais fofinho do que se fosse totalmente com farinha integral. Aí aqui eu troquei de pote para a gente poder misturar o recheio junto. Aí mistura bem homogêneo. Eu gosto também de fazer quando você coloca, né, metade da massa embaixo na forma, põe o recheio no meio e metade em cima. Mas as meninas fazem uma bagunça, elas derrubam o recheio todinho que tá no meio, então eu prefiro misturar o recheio todo na massa, porque fica com uma consistência melhor na hora de dar para as bebês comer também. Eu acho que é mais fácil. Aí você coloca essa mistura toda numa forma untada, dá uma ajeitadinha na forma, né, pra deixar tudo mais retinho e leva... Ah, esqueci de falar que eu coloquei mais ou menos uma colher de fermento em pó, né? E aí levei no fogo aqui junto com o bolo, que eu decido sempre fazer as duas coisas juntas e olha aqui, tudo prontinho ao mesmo tempo. Demorou em torno de 35 minutos para ficar pronto. E é assim que eu faço a torta no olhômetro, garimpando as coisas aqui mesmo, né? No armário, o que tem, o que não tem. E não tem medida mesmo, gente, não tem receita. É assim que eu faço, foi assim que eu vi minha mãe fazendo e provavelmente é assim que a Gabi vai fazer também. Valeu, hein, gente, por assistir até aqui. Muito obrigada, falou e beijo!